Fala galera, amantes da matemática. Hoje vamos com mais uma aula, certo? A aula da semana. Essa aula é uma aula tranquila, né? Mas antes de começar, gente, se inscreva no canal, dê o like, joinha, certo? Compartilhe, ative o sininho das notificações, gente. E escreva nos comentários tudo que achou da aula, certo? Então, gente, vamos para a aula. Hoje falaremos de produtos notáveis, certo, gente? Então, vamos vir com uma definição, né? Que essa definição, a gente vai ver o que é produtos notáveis, certo? E vamos com os exemplos também. E vamos falar aqui apenas de quatro tipos de produtos notáveis, né? Porque existe N tipos de produtos notáveis, certo? Então, vamos com a definição. A definição é: produtos notáveis, ele é o produto da soma ou diferença de dois termos, certo, gente? Nós vamos ver aqui o que significa isso aí, o produto da soma e diferença dos dois termos. Cada fator do produto é representado por uma soma ou diferença. Na verdade, houve um erro de digitação aqui, que na verdade é representado aqui, certo? Por uma soma ou diferença. O produto notável possui um grau n, que esse valor representa a quantidade de fatores desse produto. Certo, gente? Então, nós vamos aqui falar justamente o primeiro tipo de produtos notáveis. E aí a gente vai seguir com exemplos, certo? Então, o que significa isso? Significa que o grau n, ou seja, que o produto notável, ele representa justamente, ou seja, esse grau n é o número de produtos, ou seja, o grau n justamente a quantidade de fatores desses produtos. Que cada fator do produto notável ele vai representar por uma soma ou diferença, entendeu, gente? Então, vamos para o primeiro tipo de produto notável. O quadrado da soma entre dois termos. Mas antes de a gente falar de quadrado da soma dos dois termos, gente, vamos traduzir a definição, né? Que a definição diz que é o produto da soma ou diferença de dois termos. Cada fator do produto é representado por uma soma ou diferença. O produto notável possui o grau n, que esse valor representa a quantidade de fatores desse produto. Então, na verdade, a notação geral do produto notável é assim, é A, certo? Mais B, certo, gente? Elevado a n. Ou seja, eu tenho n fatores. O n significa a quantidade de fatores do meu produto notável. Então, o produto notável vai ser justamente dessa forma. Eu vou ter o A mais B, certo? Que vai multiplicar A mais B, certo? E que eu vou ter, ó, N fatores, né? A mais B, certo? A mais B aqui, que isso aqui tudo, ó, representa que eu tenho N fatores, certo? Ou seja, você vai fazer o produto com N fatores. E cada fator, ele representa justamente a soma ou diferença, né? A soma ou diferença de dois termos, não é isso? Então, na verdade, cada fator, como a gente vê numericamente, a gente representava cada fator numa multiplicação de forma numérica, a gente representava os fatores com um número, né? Cada número ele representa um fator. Aqui a gente justamente a definição de produtos notáveis que vai ser cada fator ele vai representar a soma de dois termos. Então, ou seja, eu tenho aqui o primeiro termo, que é o A, certo? E eu tenho aqui o segundo termo. Ó, eu tenho dois termos e aqui eu tenho o segundo termo. Então, aqui, cada fator desse é a soma ou diferença, né, de dois termos. Então, quando eu digo quadrado da soma entre dois termos, eu quero dizer que eu vou ter o meu A mais B, certo? Meu A mais B elevado ao quadrado. Por quê? Porque o meu N aqui vai ser igual a 2, certo? Ou seja,
é o quadrado da soma entre dois termos. Então, como é que vai representar? Vai representar da seguinte forma. Vai representar o A, certo, gente? Mais B, ok? Que multiplica A mais B, ou seja, duas vezes. Vai multiplicar A mais B. Ou seja, vai ser cada meu fator A mais B vai ser multiplicado duas vezes, né? Que vai ser o produto de dois fatores, e cada fator ele vai ter dois termos, não é isso? A soma de dois termos, ou diferença. Então, como é que a gente faz esse produto notável? Esse produto notável ele obedece à propriedade da distributiva, gente. Então, a gente faz uma distributiva de termo para termo. Então, como é que vai fazer? Eu vou multiplicar esse termo com o primeiro desse, depois desse termo com o segundo desse, aí depois vai ser esse termo aqui com o primeiro desse, e esse termo aqui com o segundo desse. Então, vai ficar justamente o quê? Primeiro termo com o primeiro do outro termo vai ser A ao quadrado, certo? Ou seja, o quadrado do primeiro, como a gente diz, né? Somado mais duas vezes o quadrado do primeiro, né? Não, duas vezes o primeiro com o segundo, não é isso, gente? Que vamos ver isso aqui, né? Mais o quadrado do segundo, certo? Então, é justamente isso aqui que é o produto notável. Ah, Thiago, mas direto assim, como é que a gente faz? Ó, vamos fazer agora passo por passo, que vai dar justamente isso aqui. Então, vai ser A vezes A vai dar A ao quadrado. Eu vou ter A vezes A vai ser A ao quadrado. Depois vai ser o A também vezes B daqui. Vai ser, então, o quê? A vezes B vai ser AB. Não é isso, gente? Mas, agora eu vou pegar o segundo. O segundo com o primeiro desse aqui vai ser BA. Certo? B vezes A. E o segundo daqui com o segundo aqui vai ser B vezes B, que vai ser B ao quadrado. Não é isso, gente? Ou seja, quando você tem bases iguais, somos expoentes, não é isso? Então, como é que ficaria aqui, ó? Aqui, justamente, vai ser A mais A, AB mais BA, vai ser 2A, não é isso? 2AB, né? Ou seja, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, ou seja, termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, isso aí é justamente a definição de produto notável, né? Então, como é que a gente faria isso aqui com um exemplo? A gente pode botar um exemplo aqui embaixo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, se eu tenho aqui, ó, 2 mais x, certo? Ó, gente, note que o produto notável, ele pode ser justamente uma decomposição, certo? Uma decomposição de uma equação de grau maior. Então, assim, ó, ele pode ser decomposto, certo? Ele pode ser decomposto em um produto, ele pode ser decomposto em um produto, certo? De equações de menor grau, de um grau menor daquela que foi realmente decomposta, né? Então, assim, ó, eu tenho aqui 2 mais x elevado ao quadrado, certo? Então, como é que vai ser isso aqui? Vai ser 2 mais x aqui, ó, 2 mais x, que vai multiplicar também 2 mais x, duas vezes, não é isso? Ou seja, você vai ter dois fatores, ou seja, o grau do produto notável ele vai representar a quantidade de fatores. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou ter aqui, gente, ó, 2 mais x, você vai multiplicar o quê? Vamos fazer direto, vai ser o quadrado do primeiro, que vai ser quem? Quem é o primeiro termo? É 2, então vai ser o quadrado do primeiro termo, 2 elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é o primeiro termo, é 2, não é isso, gente? Vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é o segundo termo, é x, né? E vai ser mais o quadrado do segundo termo, que é o segundo termo, é x, né, gente? Então, justamente, eu tenho isso aqui, certo? Eu tenho isso aqui. Que isso aqui, transformando, né, vindo para cá, eu vou ter o quê? 2 ao quadrado aqui, vai dar quanto? 4. Né? Mais, certo? 2 vezes 2 aqui, 4 vezes x dá 4x,
né? E mais o quadrado do segundo termo, que é x ao quadrado. Então, vimos aqui, ok, gente, ó, uma equação, né, do segundo grau, que foi decomposta em duas equações, né, do primeiro grau. Então, a decomposição, quando você vai decompor uma equação de um grau n, ela vai ser decomposta, ou seja, ela vai ser decomposta em um produto de equações de mesma equação, ou seja, um produto de mesma equação não, um produto de equações de um grau menor, certo? Do que é o grau n. Ou seja, vai ser o produto vai ser a decomposição de um produto, certo? De equações de grau n menos 1. Se eu tenho um grau n, então eu vou ter essa equação de grau n, eu posso decompor ela, certo? Decompor ela pelo produto de equações, ou seja, pelo produto de equações de um grau n menos 1. Entendeu, gente? Vamos agora ver mais um exemplo aqui, certo? Do quadrado da soma entre dois termos. Eu vou ter agora o seguinte, vamos lá, eu vou ter aqui y mais 2x elevado ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ser justamente, ou seja, como eu sei que aqui é um grau 2, eu sei que vai ser uma equação de grau 2, não é isso, gente? Então, eu vou decompor ela em uma equação de grau 1, né? Então, vai ser justamente essa decomposição, vai ser isso aqui, ó, y mais 2x, né? Multiplicado por y mais 2x. Certo, gente? Então, é isso aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vai ser justamente isso aqui, ó. Quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é o y, mais vezes o segundo termo, que é 2x, né? Mais o quadrado do segundo termo, que vai ser quem? 2x elevado ao quadrado, que isso aqui vai ser o quê? Vai ser y ao quadrado mais 2 vezes 2 vai ser o quê? 4xy, certo? Mais 2x elevado ao quadrado vai ser o quê? 4x ao quadrado. Certo, gente? Então, a gente viu que um dos termos representava a forma numérica e o outros termo e esse exemplo justamente a gente já está falando do quê? De uma expressão algébrica, né? Então é isso aí. Agora vamos falar, gente, do quadrado da diferença entre dois termos. Então, na verdade, o meu fator aqui, participante, vai ser a diferença de dois termos, né? Então, eu vou ter justamente isso aqui, pela definição, que eu vou ter o meu A menos B, certo, gente? Menos B elevado a um termo N, certo? E que esse termo N justamente vai ser decomposto justamente por quê? Vai ser A menos B, que vai ser multiplicado por A, né? Menos B, que aí reticências eu vou ter aí multiplicado por A menos B, certo? Que eu vou ter aqui N fatores, né? Eu vou ter N fatores, vou chamar de botar de NF, N fatores, né? Então, gente, a diferença é a mesma regra, é a mesma aplicação, é a mesma coisa da soma, né? Então, se eu vou ter o primeiro termo aqui, eu vou ter o segundo termo aqui, né? E que o produto da diferença dos termos justamente vai ser esse produto vai ser justamente a quantidade de termos que vai participar do produto, ou seja, a quantidade de termos, não, desculpe, a quantidade de fatores que vai participar desse produto é justamente o que vai me dar justamente o meu grau do meu produto notável, né? Que também é o seguinte, que eu sei
que o produto notável, né, dessa forma aqui, ele vai ser justamente para você, a nível de cálculo, você vai ter que transformar para essa forma aqui. Ou então ir justamente pelo aquele método, se for elevado ao quadrado, se for o n igual a 2, você vai ver aquele do quadrado do primeiro menos 2 vezes o quadrado do primeiro com o segundo, né, mais o quadrado do segundo. Então, justamente, a gente vai ver isso aqui. Para n igual a 2, como é que vai ser isso aqui? Ó? A menos b elevado ao quadrado, né? Como é que vai ser? Ou seja, o quadrado da diferença, né? Então, eu vou ter o meu a menos b aqui, que é o meu primeiro fator, multiplicado pelo a menos b, que é o meu segundo fator, não é isso? Ou seja, se é ao quadrado, eu vou ter dois fatores, que cada fator é a diferença dos termos, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter o seguinte, eu vou fazer a distributiva, a propriedade da distributiva, né? Esse com esse, depois esse com esse, vai ser o quê? A ao quadrado, né? O que mais? A ao quadrado, esse aqui, aí como é que eu vou fazer? E esse com esse, ó, esse aqui é positivo, esse aqui é negativo, mas com menos na multiplicação dá menos, então vai ser menos AB, não é isso, gente? A vezes B. E agora o segundo termo desse com o primeiro do outro vai ser menos, aqui é negativo e aqui é positivo, mas com menos, menos. Então vai ser menos BA, certo? E que agora você vai pegar o quadrado do segundo termo. Esse menos aqui, com uma multiplicação com menos aqui, vai dar mais. Então dá o quê? Mais B ao quadrado. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser A ao quadrado. Na soma, menos com menos dá mais aqui, né? E conserva o sinal do maior. Então, aqui, mas como aqui são iguais, então, menos com menos vai dar o quê? Menos mais, né? Então, AB mais BA vai ser menos, conserva o sinal, 2AB, né? E mais B ao quadrado. Então, note que quando eu tenho o produto da diferença dos termos, então eu vou ter que vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos com um exemplo aqui, né? Um exemplo aqui que vamos ver aqui agora. Ó, eu vou ter aqui 2x menos 5 elevado ao quadrado. Então, aqui eu vou chamar esse de A. E esse aqui é o segundo termo, eu vou chamar de B, certo? Então, como é que vai ser aqui? A ao quadrado vai ser quem? Vai ser 2x ao quadrado, não é isso que vai ser o quê? 2x ao quadrado. Então, vai ser o quadrado do primeiro. Vai ser 2x ao quadrado. Certo? O que mais? Menos, ó, ao menos aqui com os menos. 2 vezes o primeiro, né, termo, que é 2x. Não é isso, gente? Vezes o segundo termo, que é quem? 5, né? O menos aqui, eu já coloquei aqui, certo? E mais, certo? O quadrado do segundo. O segundo é quem? O segundo é menos, ó, 5 ao quadrado. Não é isso? Ou 5 ao quadrado, não vai fazer diferença nenhuma, porque todo número elevado ao quadrado vai dar justamente quem? Vai dar por quê? Na verdade, não é menos, né? Porque, na verdade, como eu já botei o mais aqui, ele vai ficar positivo. Mas, na verdade, quando você faz a multiplicação, ele já vai, automaticamente, ele já vai virar mais, né? Então, na verdade, eu vou ter só o 5 ao quadrado mesmo, né? Eu já faço a multiplicação, vai dar 5 ao quadrado mesmo, certo? Então, como é que vai fazer aqui? Ó, vai ser 4x ao quadrado, 2x elevado ao quadrado, né? 2x elevado ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, menos, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, vai ser o quê? 20x. 20x. E mais 5 ao quadrado vai dar o quê?
25. Então, deu também uma equação do segundo grau, né, gente? Que essa equação ela é decomposta justamente, como ela é do segundo grau, ela é decomposta no produto de duas equações do primeiro grau. Não é isso? Então, vamos aqui, gente, agora com o terceiro tipo de produtos notáveis. O terceiro tipo é justamente o produto da soma pela diferença. Então, como é que é isso aqui, Tiago? O produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença justamente já vai ser da forma seguinte. Eu vou ter o produto de um termo, ou seja, de dois termos diferentes. Desculpe. O produto, né? Ou seja, eu vou ter dois produtos diferentes aqui, gente. Então, eu vou ter o produto de A, certo? Vou ter o produto aqui, ó, A mais B, que vai multiplicar o produto A menos B, certo? Então, isso aqui justamente já é totalmente diferente do que a gente viu anterior, né? Do primeiro, ou seja, do quadrado da diferença e o quadrado da soma. Aqui a gente fala do produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente isso aqui. O produto notável ele vai ser dessa seguinte forma. Vai ser... a gente sempre vai... De forma genérica, a gente sempre vai fazer, justamente obedece pela propriedade distributiva, a gente sempre vai distribuir um por um, né? Então, vai ficar multiplicar esse com esse e esse aqui, ó, com esse. Vai dar o quê? A vezes A vai dar A ao quadrado. Aqui vai ser o que agora? A vezes A ao quadrado. A vezes B, ó, mais com menos aqui dá menos. Vai ser o quê? Olha só como a gente vai fazer. Vamos fazer a distributiva um por um. A vezes A vai dar A ao quadrado. A vezes B, mais com menos aqui vai dar menos AB, certo? B vezes A, o positivo com dá positivo vai dar mais BA. E aqui, B vezes B, ó, positivo com negativo vai dar negativo, vai ser B ao quadrado, não é isso, gente? Só que, gente, note que a gente fez da mesma forma o produto notável, né? Como é que a gente fez dos tipos anteriores, mas note que aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, menos com mais dá menos. Então, AB menos BA vai dar o quê, ó? AB cancela, gente, ó, esses dois. Então, AB menos BA vai dar zero. Então, o que sobrou aqui? Sobrou só A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença vai cair justamente nessa forma aqui de produto notável. Então, toda vez que você tiver uma diferença, uma soma, o produto da soma pela diferença dos termos, então você não precisa nem fazer distributiva, você já olha pela propriedade, né? Ou seja, quando você tem sinais diferentes, produto da soma, ou seja, soma pela diferença, ele vai ser sempre A ao quadrado menos B ao quadrado. Certo? Mostramos aqui o porquê. Se você for fazer a distributiva normal, você vai ver que o segundo termo, justamente, você vai ver que eles vão cancelar justamente, vai ter um cancelamento aqui, né, de dois produtos, né? E aí vai sobrar justamente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, certo? Então, um exemplo disso aqui tudo vai ser justamente isso aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho x mais 3, que vai multiplicar x menos 3. Então, como é que a gente faz de forma direta? Vai ser x para o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que vai ser 3 ao quadrado. Então, aqui vai ser quem? X ao quadrado menos 3 ao quadrado é
9. Entendeu? Ou seja, caiu, justamente não é uma equação também de segundo grau. Que essa equação de segundo grau, ela é decomposta em duas equações de primeiro grau, né? O produto de duas equações de primeiro grau, que cada equação ela vai representar o fator, né? E dentro desse fator eu vou ter dois termos, o primeiro e o segundo termo aqui, numa soma, e o primeiro e o segundo termo da diferença, certo, gente? Vamos agora, gente, para o quarto tipo de produtos notáveis, porque produtos notáveis tem N tipos, né, gente? Então, quanto maior grau, você tem N graus, então você tem N tipos de produtos notáveis, né? Só que a gente vai se limitar só até esse tipo aqui, né? Que é o cubo da soma ou diferença de dois termos. Então, como é que é isso aí, Thiago? O cubo da soma ou diferença de dois termos? Então, vai ser dessa seguinte forma, ó. Eu vou ter o meu A mais B elevado ao cubo. Certo? Ou seja, é n igual a 3, né? Você tem um produto notável elevado à quarta, elevado à quinta, você vai ter. Só que esse, quando você vai aumentando cada vez mais o grau, já fica mais complicado você justamente resolver esse produto notável, né? Então a gente vai se limitar só ao 3 e eu vou mostrar por quê. E tem um artifício de você resolver um produto notável de grau maior através justamente do triângulo de Pascal, que vamos falar aqui sobre o triângulo de Pascal. Por quê? Porque cada produto notável, quando a gente vai aumentando o grau, a gente vai aumentar o número de coeficientes. Então, cada grau ele tem um número determinado de coeficientes. Então, quando eu vou aumentar o grau, eu vou ter 3 coeficientes. Se eu aumento para de 2, se eu tenho 2, se eu tenho grau 2, eu vou ter 3 coeficientes. Se eu tenho grau 3, eu vou ter 4 coeficientes. Se eu tenho grau 4, eu vou ter 5 coeficientes. Se eu tenho grau 6, eu vou ter sempre 7 coeficientes. Então, o número de coeficientes, ele sempre vai ser n mais 1, né? Ou seja, se eu tenho o grau n, então eu vou ter o número de coeficientes tal que vai ser justamente n mais 1, ou seja, vai ser o número de coeficientes. Então, se eu tenho aqui, ó, eu tenho o meu grau n, o meu grau é n, certo? Então, o número de coeficientes desse meu grau, vai ser sempre n mais 1, certo? Se eu tenho o grau 2, o número de coeficientes que eu vou ter vai ser 2 mais 1, vai ser 3. Se eu tenho o grau 3, eu vou ter 3 mais 1, vou ter 4 coeficientes. E a gente vai mostrar tudo isso no triângulo de Pascal, certo? Então, gente, vamos falar agora aqui, antes de a gente representar, o cubo da soma ou diferença de dois termos. Como é que vai ser? Vai ser justamente isso aqui. E como é que vai ser decomposto? Eu vou decompor sempre para um grau menor. Então, vai ser A mais B, né? Então, a decomposição vai ser um grau menor ao quadrado, multiplicado por quê? Por A mais B. Ô, Thiago, como é que eu faço isso? Justamente, você vai primeiro resolver esse produto notável de grau 2 e multiplicar esse produto notável pelo produto notável de grau 1. Pelo fator grau 1. Você vai multiplicar justamente vai fazer o produto notável, que é um produto notável de grau 2, e vai multiplicar por o fator, né, de grau 1, A mais B. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Porque isso aqui ele pode ser representado da seguinte forma também. Ó. Vai ser A mais B multiplicado A mais B que vai ser multiplicado de A mais B. Como a gente deu o exemplo, demos o que nós falamos aqui, né? O grau n vai ser a quantidade de fatores, ou seja, se eu tenho um grau 3, eu vou ter 3 fatores no produto, certo? Cada fator é justamente a soma ou diferença dos termos. Então, eu tenho o primeiro termo aqui, eu tenho o segundo termo aqui.
Então, como é que a gente vai fazer isso? Mas, primeiramente, a chave é você transformar ela para um grau menor do que 3, com um grau só, que é justamente n-1, que vai ser 3, multiplicado pelo grau menor do que 2, n-2, né? Então, vai ser 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1. Então, vai ser justamente isso aqui, ó. Isso aqui é o ponto-chave para você resolver por partes. Porque é melhor você resolver por partes do que resolver de forma direta para não se atrapalhar. Então, se eu tenho um grau n aqui, eu posso também fazer da seguinte forma. Posso fazer a mais b de grau. Aí vai ser n menos 1, certo? Multiplicado por a mais b n menos 2, que vai ser multiplicado pelo grau mais b n menos 3. Pode fazer dessa forma também, certo, gente? Até chegar no grau a mais b n menos n, né? Que vai dar 1, não é isso? Então pronto, gente. É isso que vai dar n menos n, que vai dar 1, né? Que vai ser grau 0. Certo, gente? Então, isso aqui vai representar a forma geral de um produto notável. Mas aqui, o que você pode fazer também? Você pode fazer dessa forma aqui também, mas você vai fazer a distributiva primeiro com essa distributiva com esse aqui, certo? Para depois dessa distributiva multiplicar, fazer outra distributiva com essa daqui. Então, vamos dar um exemplo aqui, certo? Vamos fazer aqui justamente o seguinte. Se eu tenho A mais B elevado ao cubo, como eu disse acima, né? Vai ser A mais B (3 menos 1) aqui vai ser A ao quadrado, né? E vai ser A mais B e vai ser A mais B, não é isso? Então, vai ser justamente descendo, decrescendo. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vai ser o seguinte, ó. Eu tenho a seguinte forma aqui. Primeiro, eu vou resolver o produto notável desse aqui, certo? É o primeiro. E eu vou pegar o resultado do produto notável desse aqui e multiplicar com esse fator aqui, A mais B. Então, como é que a gente faz A mais B ao quadrado? Como é que a gente viu A mais B ao quadrado? Como é que a gente viu aqui? Vamos fazer por partes, viu, gente? Vamos fazer primeiro esse aqui. Como é que vai ser? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o quadrado do primeiro, desculpe, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Então, pronto. Agora eu vou pegar isso aqui, ó, que eu vou ter aqui. Eu vou ter A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Isso aqui é o resultado do produto notável de grau 2, que eu vou multiplicar agora, fazer a distributiva agora, por A mais B. Como a gente resolveu primeiro 1, depois agora vamos resolver o geral todo, né? Então, a gente vai fazer a distributiva esse com esse, e depois cada um multiplicando um a um, né? Então, eu tenho A ao quadrado vezes A, eu vou ter A ao quadrado vezes A. O que mais? A ao quadrado vezes B vai ser mais A ao quadrado vezes B. O que mais? Eu vou ter agora 2 vezes AB vezes, né? A ao quadrado vezes A ao quadrado vezes B. Agora vamos multiplicar isso aqui. 2 vezes AB vezes A vai dar o quê? Mais
2 vezes AB vezes A. E mais, agora vai para o segundo termo. 2 vezes AB vezes B. Vai ser o quê? 2 vezes AB vezes B. E mais, agora vai ser agora esse último termo. B ao quadrado vezes A. Então vai ser o quê? B ao quadrado vezes A. E mais, continuando aqui embaixo, B ao quadrado vezes B. B ao quadrado, certo? Que é o mais, vezes B. Então, como é que vai ficar isso, gente? Ó, sabe que na potenciação, né, quando você tem o produto, quando você tem justamente o quê? Você tem bases iguais, você soma os expoentes, né? Conserva a base, aqui soma os expoentes. Eu tenho 1 aqui, vai ser 2 mais 1, 3. Então, vai dar A ao cubo. Mais, eu vou ter o quê? A ao quadrado vezes B, não é isso? Então, eu vou ter aqui, ó, A ao quadrado vezes B. Mais, ó, gente, ó, 2 vezes eu tenho A aqui, ó. A vezes A aqui também. A multiplicação é 3 fatores aqui. Então, A vezes A vai dar o que aqui? Vai dar 2 vezes A ao quadrado vezes B. Ok? Esse aqui também. Eu vou ter B vezes B aqui. Vai ser 2 vezes A vezes B ao quadrado. E mais aqui, ó, eu vou ter o quê? B ao quadrado vezes A. E o mais aqui vai ser o quê? Ó, B ao quadrado, conserva a base, somos expoente. Vai dar o quê? B ao cubo. Não é isso? Então, diminuindo ainda mais reduzindo ainda mais a operação, eu vou somar os termos que realmente são incomuns, né? Então, eu vou ter aqui, ó, A ao cubo mais, ó, A ao quadrado B mais 2 ao quadrado B vai dar 3 ao quadrado B. 3 vezes A ao quadrado B. Certo? O que mais? Mais, eu vou ter aqui, ó, 2 ao quadrado, 2AB ao quadrado mais B ao quadrado vai dar 3A vezes B ao quadrado. E mais B ao cubo, né? Gente, note que eu tenho quantos coeficientes aqui, ó? Eu tenho aqui, aqui é um coeficiente também, ó, 1. Eu vou ter aqui, ó, um 1 aqui, que é o coeficiente, eu vou ter 3 e o 3. Então, ó, para um produto notável de grau 3, eu vou ter 4 coeficientes, ó. 1, 2, 3, 4. 4 coeficientes. Então, o número de coeficientes de um grau n sempre vai ser n mais 1. Então, gente, é justamente isso, ó. A gente resolveu aqui, ó. Agora, se fosse para o cubo da diferença, é só trocar o sinal. Vai dar a mesma coisa, só que só você vai trocar o sinal, ó. Como vimos na distributiva, o menos, você vai ter o jogo de sinal menos com mais, mais com menos. Então, o cubo da diferença é só você fazer o seguinte, ó. Você vai alternar, ou seja, você vai ser A ao cubo, certo? A ao cubo. Você vai trocar aqui, ó. Vai só alternar o sinal. Aqui é menos 3A ao quadrado B. Aqui vai ser o quê? Mais 3A, né? 3A B ao quadrado e menos B ao cubo. Ó, sempre quando for na diferença, você vai fazer a alternância, vai alternar, vai sempre alternar os sinais, não é isso? Então, sempre vai começar, ou seja, se for um grau ímpar, você vai começar sempre com menos.
Então você tem sempre o aqui vai ser positivo, então assim, sempre vai ser com menos. Então aqui eu vou ter mais aqui, sempre você vai começar com mais, menos. Mais, menos. Não é isso? Se for o grau par, vai ser justamente o quê? A diferença, se for o grau par, ele vai ser justamente, sempre vai começar com menos. Porque aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, também vai ser grau menos, ó. Você vai fazer a alternância de sinal. Se for ao quadrado, ó, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui vai ser A, certo? Ó, eu vou botar aqui 2 vezes AB e B ao quadrado. Então aqui, como é que vai ser aqui, ó? Ó, sempre começa com menos. Aqui vai ser menos e aqui vai ser o quê? Mais. Então, no 3, você começa com menos e alterna o sinal. Menos, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos. Em 4, ó, A menos B elevado à quarta, certo? Estou falando da diferença. Você vai justamente começar como? Começar sempre com mais. Como é que você vai começar? Menos, mais. Menos, mais. Não é isso? Menos. Ou seja, você tem quantos coeficientes? Não, na verdade, desculpe. Na verdade, a gente está sempre, se a gente for contar a partir do segundo termo, viu, gente? Porque sempre ele começa com mais aqui, ó. No primeiro termo, ele começa com mais. Então, vamos fazer de forma mais didática. Então, você sempre começa com mais, porque o A ao cubo, ele sempre vai ser positivo. Então, você vai ser mais, menos, né? No A ao quadrado também, mais, menos, mais. E no A ao cubo vai ser justamente mais, menos. No A quarta vai ser justamente o quê? Mais, menos, né? Depois mais, né? Menos, não é isso? E depois o quê? Mais, né? Então você tem aqui, ó, no A ao quadrado você tem aqui, ó, 1, 2, 3. No A à quarta você tem 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque aqui o sinal ele vai representar também a quantidade de coeficientes que eu tenho. Então, no 4, justamente na 4, eu vou ter 5 coeficientes. Então, cada coeficiente ele vai ter um sinal, né? Positivo ou negativo. Então, vai começar sempre do mais, menos, mais, 5. No 2, ó, eu tenho 3, ó, mais, menos, mais. No 3, eu tenho 4, ó, mais, menos, entendeu? Gente, então, vamos lá. Vamos agora falar do triângulo de Pascal. Bom, gente, o triângulo de Pascal... Aí vai dizer, o que é isso, Thiago? No triângulo de Pascal, você, aqui em produtos notáveis, vai determinar, porque é muito utilizado também a análise combinatória, porque na própria análise combinatória, na verdade, análise combinatória não, gente, desculpe, binômio de Newton. Então, é muito utilizado e em análise combinatória também, que você tem a combinação, né? Você lá tem lá a combinação simples e você coloca as combinações também, você tem um triângulo de combinações, né? De combinações simples, né? Você tem análise combinatória também. Mas no binômio de Newton, você vai falar, você justamente vai falar, voltar a falar que o binômio de Newton nada mais do que produtos notáveis também, de graus superiores, né? E você vai obter um padrão sobre produtos notáveis de graus superiores. Então, o triângulo de Pascal vai te ajudar muito a justamente determinar os coeficientes, né, de cada produto notável, ou seja, de cada de um produto de grau maior, né? Ou seja, de uma equação elevado a um grau superior a 3, né, no caso. Mas você vai generalizar e você vai ver que o produto, os coeficientes você determina para qualquer valor n. Né? Valor n igual a 1, valor n igual a 2, a 3, valor n igual a k, né? Que é um valor superior, certo? Então, o triângulo de Pascal, eu vou ensinar vocês como é que monta o triângulo de Pascal, né? Como é que monta? Tem várias formas de você montar o triângulo de Pascal, mas eu vou falar uma forma bem simples aqui para você montar o triângulo de Pascal. Então, primeiramente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai determinar
Cada linha a gente vai colocar, ou seja, linha 1, a gente vai colocar 1. Linha 2, 2 1s. Então, a gente vai sempre botar o seguinte, da seguinte forma aqui, ó. Eu tenho a primeira linha, eu vou botar o 1. Depois, eu vou formar um triângulo com 1s, né? Um aqui, ou seja, a segunda linha, 2 1s. Né? Depois, aqui, a terceira linha, você vai botar o quê? Um aqui e um aqui do lado. Vai formar um triângulo, gente, de 1s, certo? Depois você vai botar mais um aqui, ó, para formar um triângulo de 1s, né? E um aqui, né? E aqui também vai ser o quê, ó? Um aqui, certo, gente? Deixa eu melhorar, porque senão não vai dar. Eu vou botar um aqui, ó, e um aqui, certo? Pronto, aqui está o triângulo de Pascal. E aí vai sucessivamente, né? Então, como é que a gente faz o triângulo de Pascal, Thiago? Vai ser justamente o seguinte. Eu vou pegar, eu tenho um aqui, então eu vou agora obter a segunda linha com a soma dos uns da linha anterior. Então, vai ser 1 mais 1 aqui, 2. Certo? Sempre indo assim, dessa vez, sempre somando, né? Somando os uns e somando os valores restantes também. Ou seja, lado a lado, 1 mais 1, você vai somar sempre os números lado a lado. Ó. Esse aqui está do lado desse, então 1 mais 1, 2. Agora eu vou somar os que estão do lado. Quem é? Ó? Esse está do lado desse, 1 mais 1, 1 mais 2, 3. Ó, 3. Né? E 2 mais 1 dá o quê? 3 também. Como é que a gente faz agora de baixo? Ó, você, 1 mais 3, 4. Eu vou ter agora 3 mais 3, 6. E 3 mais 1, 4. E aqui embaixo, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser aqui? Ó? Eu vou ter 1 aqui também, certo? Como é que vai ser aqui? Ó? 4 mais 1, 5. 6 mais 4, 10. 6 mais 4, 10. Né? E 4 mais 1, 5. Não é isso? Eu vou ter 1 aqui. Certo, gente? Então, isso aí é o triângulo de Pascal. É o meu triângulo de Pascal. Ô, Thiago, mas o que significa isso aqui? Ó? Significa que cada linha dessa daqui, eu vou ter um grau. Cada linha dessa daqui no meu triângulo, eu vou ter um grau. Então, vamos supor, se eu tenho uma linha aqui, eu vou ter grau 0, que vai ser o meu expoente elevado a 0. Eu vou chamar de grau... grau 0, que é um número elevado a 0, certo? Grau 0. Ou também expoente 0. Vamos chamar aqui de expoente, certo? Expoente 0. Essa linha aqui eu vou ter expoente 1. O meu produto notável vai ter ser expoente 1. Certo? Vai ser expoente 1. Desculpa, deixa eu botar aqui. Expoente 1. Aqui, o meu produto notável vai ser expoente 2. Aqui, o meu produto notável vai ser expoente 3. Aqui vai ser expoente 4. E aqui vai ser expoente 5. Tiago, o que significa isso? Gente, expoente 0 é todo número elevado a 0 vai dar 1, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, o meu produto notável A mais B é elevado a 0. O meu expoente que eu estou falando é o expoente do produto notável. Isso aqui vai ser quanto, gente? 1. Não é isso? E isso aqui, se eu tenho A mais B é elevado a 1, né? Que é o expoente 1. Então, vai ser o quê? A mais B. Note que eu obtendo, fazendo isso, eu vou obter os meus, quem são os meus coeficientes? Ó, eu vou ter o A mais B aqui, eu vou ter o coeficiente 1 e coeficiente 1 aqui, ó. Coeficiente 1 aqui, e aqui eu tenho o coeficiente 1 aqui. Então, 1, 1. O expoente 2, eu vou ter o quê? A mais B elevado ao quadrado, expoente 2, não é isso?
Que vai ser quem é expoente do A mais B ao quadrado? Vai ser o quê? Quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não é isso que a gente observou? Então, ó, observe que eu vou ter aqui, ó, o coeficiente 1, 2, 1 aqui, ó. Coeficiente 1, 2 aqui, ó, e 1. Ou seja, o triângulo de Pascal, ele estabelece os coeficientes, né, de cada produto. Certo? Então, como é que a gente vai fazer assim? A gente vai colocar aqui. Aqui o expoente 3, como vimos aqui, ó, A mais B elevado ao cubo. Como a gente viu? Como foi que a gente viu aqui? Como foi que a gente viu? Nós vimos que vai ser A, né? A ao cubo, mais ou menos, que aqui pode ser mais ou menos, aqui também, né? Pode ser mais ou menos, aqui, não é isso? Mais ou menos 3A ao quadrado. Nós vimos isso também. B. Mais. Aqui vai ser sempre mais. Vai alternar mais ou menos, né? Aqui alterna, ou menos, começa com menos ou com mais. Aqui sempre vai ser mais. No ao cubo, né? 3A B ao quadrado. E aqui também alterna mais ou menos, como a gente viu, nós vimos, né? B ao cubo. Ó, note os coeficientes. No expoente 3, eu vou ter coeficiente aqui, ó, o 1 aqui. Eu vou ter o 3, então eu vou ter o 1 aqui. Note que os coeficientes aqui, ó, do álcool é 1, 1, 3, 3, 1 aqui, ó. 1, 3 aqui, tá vendo? 3, 1. Então, o triângulo de Pascal, ele é uma forma, um artifício de você justamente obter os coeficientes de cada a determinado momento que você eleva o grau do produto notável, você vai ter justamente o aumento de número de coeficientes. E o meu triângulo de Pascal, ele dá quem são esses coeficientes, né? Então, justamente, gente, mais tarde, quando vocês forem dar binômio de Newton, o triângulo de Pascal vai te ajudar muito a estabelecer, né, quem são os coeficientes. É uma forma de você estabelecer os coeficientes de um produto notável, né? Porque existem outras formas também de você. Existe no binômio de Newton, você tem o padrão, né, de como estabelecer os coeficientes, estabelecer justamente o produto notável. Só que pelo triângulo de Pascal é mais rápido e fácil. Entendeu, gente? Então, gente, é isso aí, gente. Essa aí, a aula foi tudo de produtos notáveis, né? E encerramos com o triângulo de Pascal para a gente estabelecer os coeficientes desse produto notável. Então, o que eu peço a vocês é que sempre comentem o que achou da aula, se realmente a aula teve uma boa didática, porque se não teve uma boa didática, deixe nos comentários que aí eu vou refazer a aula, vou também esclarecer dúvidas. Deixe nos comentários dúvidas também que vocês tiverem, que eu vou estar respondendo cada comentário, gente. Eu respondo todos os comentários, viu? Então, gente, um grande abraço para vocês, certo, gente? Muito obrigado e até a próxima aula, gente.